Daí, galera, voltamos aí com mais uma escola literária, o simbolismo. Vamos ver aí Cruz e Souza, Afonso Guimarães, vamos lá. Vamos estudar essa escola que é show de bola. Melhor escola que eu acho que tem. Transcender o mundo material para o mundo espiritual. Vamos lá, então. Bom, meu pessoal, vamos estudar agora na literatura brasileira o simbolismo, tá? O que nós vamos ver? É uma escola literária que vem junto ali com o nosso parnasianismo, tá? O nosso realismo, nosso naturalismo, e ela vem envolvendo essa situação e mudando alguns conceitos defendidos por essas escolas. Vamos lá, então. Insatisfeitos com a onda de cientificismo e materialismo na segunda metade do século XIX, os simbolistas representam a reação da intuição contra a lógica, do subjetivismo contra a objetividade científica, do misticismo contra o materialismo, da sugestão sensorial contra a explicação racional. Então eles queriam defender tudo aquilo que o parnasiano, o realista, veio trazendo, o nosso simbolista veio mudando essa ideia. Então os simbolistas não acreditam na possibilidade de a arte e a literatura poderem fazer um retrato total da realidade. Eles duvidaram das explicações positivas da ciência. Recusa a todos os valores ideológicos e existenciais da burguesia. Em vez da belle époque do capitalismo financeiro e industrial, do imperialismo que se adornava de boa parte do mundo, temos o marginalismo de Verlaine, o amoralismo de Rimbaud e a destruição da linguagem por Mallarmé. Então, as características da poesia simbolista é a negação do positivismo, do cientificismo, do materialismo e das estéticas neles fundamentadas. Tá? O realismo, o naturalismo e o parnasianismo. Então eles vêm contra essas ideias defendidas por essas escolas. Diz Mallarmé, os parnasianos tomam os objetos em sua integridade e mostram-nos, por isso, carecem de mistério. Descrevem um objeto é suprimir 3/4 partes do prazer de um poema, que é feito da felicidade de adivinhar-se pouco a pouco. Sugerir, eis o sonho. E o uso perfeito deste mistério é o que constitui o símbolo, evocar o objeto para expressar um estado de alma através de uma série de decifrações. Então, a criação poética como fruto do inconsciente, da intuição, da sugestão, do eu profundo, da associação de ideias e imagens, complexidade na relação eu-mundo. Espiritualidade, misticismo, subjetivismo intenso, ocultismo, ânsia de superação, de fuga do terreno, comunhão com os astros, o espírito alto, a alma, o infinito, a essência, o desconhecido. Então, o nosso escritor simbolista, ele buscava isso, transcender o mundo material para o mundo espiritual. Então, ele vai usar o emprego de figuras de linguagem como a sinestesia, a metáfora, a literação e a assonância em suas obras. Essas figuras de som, tá? A literação, que vai consistir na repetição ordenada de mesmos sons consonantais, esperando, parada, pregada na pedra do porto. A assonância consiste na repetição ordenada de sons vocálicos idênticos, som mulato nato no sentido lato, mulato democrático do litoral. A paranomásia consiste na aproximação de palavras de sons parecidos, mas de significados distintos. Eu que passo, penso e peço. Pontos de contato com o parnasianismo, preocupação formal, o culto da rima, distanciamento da vida, descompromisso com as questões mundanas. Interesse pelas zonas profundas da mente, o inconsciente e o subconsciente, e pela loucura. Atração pela morte e elementos decadentes da condição humana são outras características do nosso simbolista. A poesia, ela é metafísica, ela transcende esse mundo material. Charles Baudelaire, uma figura importante no simbolismo, tá? Na sua obra
As Flores do Mal, ela marcou a vida do autor. Ela contém poesias que datam de 1841. Rendeu-lhe um processo pelo Tribunal Correcional do Sena, uma multa por atentar à moral e aos bons costumes, além de ser obrigada a retirar 6 poemas do volume original, sendo publicado na íntegra apenas nas edições póstumas, em 1911. Baudelaire também foi alvo da hostilidade da imprensa, que o julgava um subproduto degenerado do romantismo. Porém, sua carreira foi admirada e elogiada por Victor Hugo e Gustave Flaubert, entre outros. De atuação ousada, tornou-se um ícone no século XX, influenciando a poesia mundial de tendências simbolistas, inclusive aqui no Brasil. O remorso póstumo. Quando fores dormir, ó bela tenebrosa, em teu negro e mármore mausoléu, e não tiveres por alcova e refúgio senão uma cova deserta e uma tumba chuvosa. Quando a pedra, a oprimir tua carne medrosa, e teus flancos sensuais de lânguida exaustão, impedir de querer e arfar teu coração, em teus pés de correr por trilha aventurosa. O túmulo no qual em sonho me abandono, porque o túmulo sempre há de entender o poeta, nessas noites sem fim em que nos foge o sono. Dir-te-á, de que valeu, cortesã indiscreta, ao pé dos mortos ignorar o seu lamento, e o verme te roerá como um remorso lento. O simbolismo aqui no Brasil, tá? O simbolismo, ele vai trazer algumas características, tá? Dessa escola, principalmente na parte literária, teatral e das artes plásticas, tá? Que surgiram lá na França, no final do século XIX, em oposição ao realismo e ao naturalismo. Suas principais características é o quê? O subjetivismo, o individualismo, o misticismo, musicalidade, sinestesia, literação, assonância, como nós já vimos. Num contexto histórico, o simbolismo foi nomeado um momento da literatura ao qual os autores reagiram ao materialismo e cientificismo do século XX, ocorrida também na época da Primeira Guerra Mundial. O movimento surgiu na França e depois tomou outros países, chegando ao Brasil na mesma época. Essa estética, tá, que o simbolismo trabalha, ele vai nos trazer o seguinte: os simbolistas adoravam escrever em formas de poemas, ok? Eles trabalham muito com poemas. Eles tinham uma forma bem planejada, uma métrica constante, sinestesia, literações, com um eu lírico para si. Os autores procuravam inspiração em símbolos, bem como astros físicos, pois procuravam neles a intuição para uma reflexão da vida. Então, o simbolismo do Brasil foi no final do século XIX que ele se fez presente. As principais características que aqui chegaram foi o misticismo e o espiritualismo, manifestações metafísicas e espirituais. Os simbolistas negam o espírito científico e materialista dos realistas e naturalistas, valorizando as manifestações místicas e mesmo sobrenaturais do ser humano. O subjetivismo. Os simbolistas terão maior interesse pelo particular e individual do que pelo geral e universal. A visão objetiva da realidade não desperta mais interesse, e sim a realidade focalizada sobre o ponto de vista de um indivíduo. O eu passa a ser o universo. Tentativa de aproximar a poesia da música. Para conseguir a aproximação da poesia com a música, os simbolistas lançaram mão de alguns recursos, como a literação, por exemplo. Expressão da realidade de maneira vaga e imprecisa. ênfase na sugestão. Um dos princípios básicos dos simbolistas era sugerir através das palavras, sem nomear objetivamente os elementos da realidade. ênfase no imaginário e na fantasia, percepção intuitiva da realidade. Para interpretar a realidade, os simbolistas se valem da intuição, e não da razão ou da lógica. Oposição entre a matéria e o espírito. A metafísica. A metafísica ela vem do grego meta, depois de além de natureza ou físico, physis. É um ramo da filosofia que estuda a essência do mundo. A saber, é o estudo do ser
ou da realidade. Se ocupa em procurar responder perguntas tais como: o que é real? Veja a realidade. O que é natural? Veja naturalismo. O que é sobrenatural? Veja milagre. O ramo central da metafísica é a ontologia, que investiga em quais categorias as coisas estão no mundo e quais as relações dessas coisas entre si. A metafísica também tenta esclarecer as noções de como as pessoas entendem o mundo, incluindo a existência e a natureza do relacionamento entre objetos e suas propriedades, espaço, tempo, causalidade e possibilidade. Os limites cronológicos do simbolismo no Brasil. O início do simbolismo se deu em 1893 com a publicação de Missal e Broquéis de Cruz e Souza. Missal trazia poemas em prosa e Broquéis em poesia. Já o termo do simbolismo se deu em 1922. Em sentido amplo, os limites do simbolismo se estendem até a Semana de Arte Moderna, ou em 1922, quando houve essa semana. Tá? Cruz e Souza. Tá? Ele nasceu em 1861 e faleceu em 1898. Ele vai trabalhar a angústia. Ele também publicou poemas em prosa explorando a literação e sinestesia. As suas obras são Missal, Broquéis, Faróis, Últimos Sonetos e Evocações. O outro autor dessa época seria Afonso de Guimarães, de 1870 a 1921. É uma poesia reflexiva e melancólica sobre a morte, a fugacidade da vida, os amores perdidos. As suas obras são Centenário das Dores, de Nossa Senhora, Câmara Ardente, Dona Mística, Kyriale e Pastoralas aos crentes do amor e da morte. Cruz e Souza. As suas obras, Broquéis, Missal, Evocações, Faróis, Últimos Sonetos. Tá? A obra de Cruz e Souza é a mais brasileira de um movimento que foi entre nós essencialmente europeu. Nela opera-se uma tentativa de síntese entre formas de expressões prestigiadas na Europa e o drama espiritual de um homem atormentado social e filosoficamente. O resultado passa às vezes por poemas obscuros e verborrágicos, mas, na maioria dos casos, a densidade lírica e dramática do Cisne Negro atinge um nível só comparado ao dos grandes simbolistas franceses. O primeiro aspecto que percebemos em sua poética é a linguagem renovadora. Cruz e Souza foi especialista na utilização de imagens ousadas com efeito de sugestão, angústia sexual e erotismo. Misturam-se na exaltação de uma mulher que parece devorar os homens. Crotons, selvagens, tinhorão, lascivo, planta mortal, carnívora, sangrenta, de tua carne, bráquida, rebenta, a vermelha explosão de um sangue vivo. A música antes de qualquer coisa. A música ela é obrigatória, como nessa espécie de receita poética de Cruz e Souza. Derrama luz e cânticos e poemas. No verso e torna-se o musical e doce como se o coração nessas supremas estrofes puro e diluído fosse. Mesmo a morte na obra do simbolismo brasileiro possui uma terrível musicalidade. A música da morte, a nebulosa, estranha, imensa música sombria, passa a tremer pela minha alma e fria, gela, fica a tremer, maravilhosa. Nos seus poemas abundam substantivos comuns com iniciais maiúsculas e palavras raras. A linguagem denotativa quase desaparece na quantidade de símbolos, aliterações, sinestesias, esquisitas harmonias sonoras. Ao contrário do texto parnasiano, o simbolista exige do leitor um esforço de decifração, de tradução da realidade sugerida para a realidade concreta. A todo momento o poeta apela para a linguagem metafórica. Ó demônio sangrento da luxúria, punhais de frígidos sarcasmos, ó negra monja triste, ó grande soberana, a lua, as luas virgens dos teus seios brancos, ó chicote elétrico do vento. A musicalidade se dá através de aliterações, sejam em V, vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vago nos velhos vórtices velozes, dos ventos vivas vulcanizadas. Principais temas de Cruz e Souza: a obsessão pela cor branca,
Cruz de Souza era um poeta negro, então ele tinha essa obsessão pela cor branca, o erotismo e sua sublimação, o sofrimento da condição negra, a espiritualização. Se caminhares para a direita, baterás e esbarrarás ansioso, aflito, numa parede horredenta, incomensurável de egoísmo e preconceitos. Se caminhares para a esquerda, outra parede de ciência e críticas mais altas do que a primeira. Se caminhares para a frente, ainda nova parede, feita de despeito e impotências, tremenda de granito, broncamente se elevará do alto. Se caminhares, enfim, para trás, ainda uma derradeira parede, fechando tudo, horrível, parede de imbecilidade e ignorância, te deixará um frio espasmo de terror absoluto. O outro autor seria Afonso de Guimarães, mineiro, passado quase toda a sua vida nas cidades barrocas e decadentes da região aurífera. Pessoal, o Cruz de Souza, ele era catarinense, tá? E Afonso era mineiro. A primeira vez as escolas literárias saíram do eixo da capital, ok? Eles foram para todo o Brasil. Afonso de Guimarães sofreu as influências ambientais dessas cidades povoadas apenas no dizer de Roger Bastide, de sons e sinos, de velhas deslizando pelos becos silenciosos de vultos que se esconde à sombra das muralhas. Cidade de brumas, conhecendo as mesmas existências cinzentas e os mesmos fantasmas noturnos, donzelas solitárias vestidas de luar. Sua poesia gira em torno de poucos assuntos: a morte da amada, a religiosidade litúrgica. Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre, pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Ilustrativo das tendências simbólicas, místicas e musicais de Afonso de Guimarães é o seu poema Catedral. Entre brumas ao longe surge a aurora, o hialino orvalho aos poucos se evapora, organiza o arrebol, a catedral esbúrnia do meu sonho aparece na paz do teu céu risonho, toda branca de sol. E o sino conta em lúgubres reponsos, pobre Afonso, por entre lírios e lísases desce a tarde esquiva, amargurada prece, pôs-se a lua a rezar. A catedral ebúrnea do meu sonho aparece na paz do céu tristonho, toda branca de luar. E o sino dobra em lúgubres reponsos, pobre Afonso. O céu é todas trevas, o vento uiva, do relâmpago a cabeleira ruiva, vem açoitar o rosto meu. E a catedral esbúrnia do meu sonho afunda-se no caos do céu medonho, como um astro que já morreu, e o sino geme em lúgubres reponsos, pobre Afonso. Pessoal, aqui nós vimos o simbolismo do Brasil e suas principais características. Daí, minha galera, gostaram? O simbolismo é massa, né? Aquela coisa toda, místico. Vamos lá, o Gordo vai estar com vocês agora na próxima escola pré-modernismo. Não é uma escola, depois vocês vão entender melhor como é que funciona. Um beijo do Gordo aí pra vocês, até a próxima aula.